Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a manifestação da OAB Nacional sobre o inquérito da Polícia Federal que investiga a existência de um suposto plano para assassinar o presidente, o vice-presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, ressaltou que líderes políticos devem repudiar situações de violência e ainda reforçou o comprometimento da OAB com a defesa das prerrogativas da advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil tem acompanhado com atenção e preocupação os desdobramentos da apuração sobre o plano para matar o presidente, o vice-presidente da República e também o ministro do Supremo Tribunal Federal. E mantendo a coerência com a sua história, a OAB reafirma o seu apoio inabalável às instituições da República e à Constituição. Nós fomos a primeira entidade civil a reconhecer a legitimidade do resultado das eleições em 2022 e também a condenar os atos violentos do 8 de janeiro e o atentado à bomba ocorrido na Praça dos Três Poderes recentemente. Nossa posição sobre esses eventos permanece inalterada. Conclamamos os líderes de partidos e grupos políticos das diferentes ideologias a incitarem os seus seguidores a afastarem do Brasil qualquer tipo de violência, terrorismo político, tentativa de golpe de Estado e apreço ao autoritarismo. Essas lideranças precisam, com urgência, mandar um recado claro para suas bases, reprovando a violência e o ódio político, a desinformação e também os xingamentos. A Ordem reafirma também o seu compromisso inegociável com o direito de defesa e o contraditório, que são pilares do Estado Democrático de Direito. Justiça não se faz com condenações sumárias nem fora do devido processo legal. É preciso ainda que haja respeito absoluto às prerrogativas da advocacia, que incluem o acesso aos autos, o direito à sustentação oral e também ao sigilo de comunicações entre advogados e clientes. Nós aguardamos mais informações sobre as investigações e sobre as providências que serão adotadas pela Procuradoria-Geral da República. Só aí poderemos avaliar e decidir as ações práticas que a OAB poderá tomar dentro de sua competência legal. A Ordem dos Advogados do Brasil repudia o posicionamento do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União sobre o sigilo das comunicações entre advogado e cliente. Em nota, a Ordem afirma que o sigilo não pode ser flexibilizado. As manifestações que sugerem a relativização do sigilo profissional entre advogados e clientes sob o pretexto de combate à criminalidade organizada são inaceitáveis e afrontam a dignidade da advocacia. Generalizar a advocacia como facilitadora de práticas criminosas é um ataque grave e injusto à honra e à função social desempenhada por milhões de advogados e advogadas em todo o país. A criminalização de prerrogativas legais fundamentais não apenas viola direitos constitucionais, mas também abala a confiança nas instituições e abre precedentes perigosos para a desconstrução de garantias essenciais à democracia. A OAB reafirma que advogados não podem ser confundidos com seus clientes. O combate à criminalidade, ainda que legítimo, deve respeitar estritamente os limites constitucionais e legais, sem comprometer direitos e liberdades fundamentais. Por fim, a Ordem dos Advogados do Brasil convoca todas as instituições a adotarem um diálogo responsável que privilegie o fortalecimento da segurança pública sem abrir mão dos valores democráticos e das garantias constitucionais. A advocacia merece e exige respeito. E tem novidade: o Conselho Nacional de Justiça oferece um curso online e gratuito para advogados e advogadas do país sobre o uso do domicílio judicial eletrônico. Os detalhes você acompanha agora. O Conselho Nacional de Justiça passou a estabelecer a obrigatoriedade de que todas as pessoas jurídicas, sejam de direito público, sejam de direito privado, possuam um endereço eletrônico para o recebimento de citações e intimações pessoais.
Isso já está valendo e a advocacia precisa estar atenta a essa novidade para orientar os seus clientes para que não passem desapercebidos no recebimento de alguma dessas comunicações. É importante a gente destacar aqui que, no caso das pessoas jurídicas de direito privado, o envio das citações será realizado por meio do domicílio judicial eletrônico e a pessoa jurídica tem 3 dias para acessar, 3 dias úteis para acessar essa comunicação. Caso ela não faça o acesso, isso será comunicado nos autos e a empresa poderá ficar sujeita aí a uma penalidade por litigância de má-fé de até 5% do valor da causa, né? Então, todos os advogados precisam conhecer detalhadamente o domicílio judicial eletrônico e o Conselho Nacional de Justiça lançou um curso a respeito desse procedimento que a OAB está divulgando também e convidando os advogados a se inteirarem dessas novidades. Como eu disse, doravante, nós passamos a ter a possibilidade de citações serem expedidas pela via eletrônica e intimações pessoais de nossos clientes, pessoas jurídicas, também serem expedidas por essa via, né? Então, trata-se de prazos e quando se trata de prazos, todos nós, advogados e advogadas, sabemos perfeitamente a importância e a delicadeza desse tema. O Conselho Federal da OAB pediu ao Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade da Lei 3157 de 2016 do Acre. A legislação trata da regulação em nível estadual dos procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor. A OAB argumenta que a lei viola os princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a razoável duração do processo previstos na Constituição Federal. Na nossa visão, na visão da advocacia, essa lei é inconstitucional, ela padece de constitucionalidade. Sobre quais aspectos? Eu passo a explicar. O primeiro dos aspectos é que essa lei ela viola o artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias. Por quê? Porque esse artigo vedava que os entes federados que estivessem em regime especial de pagamento de precatórios alterassem o valor de suas requisições de pequeno valor. O Estado do Acre tinha uma requisição de pequeno valor de 40 salários mínimos e diminuiu para 7, quando não podia fazê-lo. Esse é o primeiro argumento que nós usamos para dizer que essa lei é inconstitucional. Além disso, nós também trouxemos como argumento a afronta à emenda constitucional número 62 de 2005, que estabelecia que os entes federados tinham um prazo máximo de 90 dias para alterar o valor das requisições de pequeno valor. O Estado do Acre também não obedeceu este artigo, essa emenda constitucional, e por essa razão, por esse motivo, também há inconstitucionalidade na lei. E por fim, como terceiro argumento, nós entendemos que a redução do valor das requisições de pequeno valor, né, do Estado do Acre de 40 para 7 salários mínimos é totalmente desproporcional, né? O PIB do Estado do Acre gira em torno de 8 bilhões de reais. Isso é 4 vezes maior do que, por exemplo, o PIB da capital do Estado do Acre, Rio Branco, que tem um PIB de aproximadamente 2 bilhões, né? E a capital do Estado do Acre tem uma RPV de 10 salários mínimos, ou seja, maior do que a do Estado do Acre, que tem mais capacidade econômica. Além disso, municípios pequenos como Bujari, Tarauacá, que têm populações entre 15 e 30 mil habitantes, também têm requisições de pequeno valor maiores do que a do Estado do Acre. Então, essa lei é notoriamente desproporcional, ofende claramente o princípio da proporcionalidade previsto na Constituição.
Há um ano, a ministra Daniela Teixeira assumiu uma das cadeiras no Superior Tribunal de Justiça, após uma longa trajetória como advogada. A ministra enfrentou desafios como o alto volume de processos acumulados e buscou implementar estratégias para garantir maior celeridade e eficiência no julgamento dos casos. Detalhes que você acompanha agora nessa entrevista especial. Eu peguei um gabinete que tinha uma disfunção. Tinham passado por aqui 5 ministros nos últimos 2 anos, então era um gabinete com o maior número de processos do tribunal. Então havia uma urgência, muita gente esperando por uma decisão minha. O gabinete tinha 15 mil processos quando eu cheguei aqui, alguns parados há muito tempo. Então foi feito realmente um mutirão, uma concentração de forças. Nesse ponto eu acho muito importante eu ter vindo da advocacia, porque o que o magistrado chama de periculum in mora, para a gente na advocacia é o perigo mesmo do cliente ficar preso além do tempo, do pai estar preso indevidamente, do filho não ter uma resposta da justiça. Então eu acho que eu trouxe para a magistratura a urgência que só a advocacia tem. O advogado que recebe 50 telefonemas por semana do parente do cliente que está preso. Então eu trouxe para cá essa urgência. Já no primeiro mês nós fizemos o primeiro mutirão, que foi o das liminares. Nós tínhamos aqui 280 liminares pendentes de apreciação e fechamos o dia 19 de dezembro, o último dia antes do recesso, sem nenhuma liminar pendente. Então eu acho que eu trouxe para cá essa urgência. Quando o ministro Herman tomou posse, meu novo presidente, muito ligado às causas da advocacia, um presidente irmão da OAB, ele também tinha esse senso de justiça e de rapidez. Mas a gente tem nosso grande Rui Barbosa que fala: a injustiça maior de todas é o atraso. Não adianta uma justiça que demora muitos anos. Ele diz que isso nada mais é do que injustiça qualificada. Então o presidente Herman fez uma força-tarefa no meu gabinete, me deu 40 funcionários altamente qualificados a mais para que eu pudesse diminuir o acervo. O que de fato aconteceu, a gente chega agora ao final do ano com 7 mil processos, sendo que 2 mil já estão pautados, aguardando o dia de julgamento. Então a gente conseguiu realmente diminuir o acervo e eu foquei no que é mais urgente. Não é só a pressa, é a pressa e a certeza de que está dando uma decisão coerente, com base no que existe de melhor na doutrina e com base na jurisprudência, que é a função do STJ, uniformizar toda a decisão, não é do Brasil. Então é um mutirão que eu me orgulho muito pelo meu time, falo em nome de todos, sozinha aqui eu não seria ninguém, e especialmente pela responsabilidade que a OAB me deu, não é? Quando os 27 seccionais votaram em mim, foi a maior honra que eu tive até hoje na minha vida, foi ter tido os 27 votos de todas as seccionais do Brasil. Eles depositavam em mim essa esperança, de que quando eu chegasse aqui, eu faria algo pela advocacia. E eu acredito que nesse 1 ano eu fiz. Outro ponto crucial nesse período de trabalho da ministra Daniela Teixeira foi o respeito às prerrogativas da advocacia, com a porta de seu gabinete sempre aberta a advogados e advogadas do país. Acompanhe. O que for comum aos advogados do Brasil todo, eu tenho obrigação constitucional de defender, que é receber a advocacia, que é respeitar as prerrogativas da advocacia, que é trabalhar pelos honorários da advocacia. Isso eu tenho uma missão que a Constituição me deu de fazer aqui no STJ. E tenho feito. As minhas audiências com a advocacia estão em dia. Já houve dias em que nós precisamos receber advogados aqui no sábado. Gabinete aberto no sábado, recebendo. Eu não tenho nenhum pedido de audiência pendente. Todos os advogados e advogadas que querem ser recebidos são recebidos na sexta-feira, que é o dia que a gente fica aqui o dia todo. Já ficou famoso, eu sirvo pão de queijo na recepção, café de máquina boa. Inclusive o café está aqui todo dia, basta apresentar a OAB e toma um cafezinho na recepção, eu pagando, claro que não é um custo do contribuinte, senão não teria a mínima graça, não é? Então assim, é realmente bem receber a advocacia, ouvir o que eles têm a dizer e as advogadas, e me acrescenta muito. Eu julgo muito melhor porque eu ouço a voz da advocacia. Ele vem aqui, senta aqui nessa cadeira, eu sento ali, ele senta aqui e me explica. E é a primeira pergunta que eu faço: doutora, o que o senhor tem a me dizer sobre esse processo? O que
está aqui que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo? Por que o senhor acha que seu cliente tem razão? E várias vezes eu recebo sempre com um assessor do lado, a gente entra nessa sala já tendo estudado o processo com uma decisão e sai com outra. Porque a gente ouve fatos que a gente não tinha dado atenção, a gente ouve uma versão que a gente não tinha visto direito, a gente consegue enxergar uma nova realidade no processo que a gente não tinha visto. Então eu acho que eu fico uma julgadora muito melhor, muito mais próxima da realidade, ouvindo a advocacia. E aqui eu julgo o processo penal. E o princípio número 1 do processo penal é a busca da verdade real. O que aconteceu naquele crime, para não condenar um inocente. Então é muito importante ouvir a defesa, ouvir o que a defesa tem a dizer. Isso eu tenho feito e não abro mão de ouvir aqui e de fazer as sustentações orais durante a sessão. Se o advogado pede o adiamento porque quer fazer a sustentação oral, os pedidos são deferidos. Eu tiro o processo para que ele possa fazer a sustentação oral. Está ali na minha porta. Todo advogado e advogada tem direito de pedir o adiamento por uma sessão se não houver risco de prescrição. Por quê? Porque eu fui advogada. Eu sei que a gente tem filho, a gente fica doente, a gente tem 2 processos marcados no mesmo dia. Eu sei que esses imprevistos acontecem e não me custa nada tirar o processo da sessão do dia 3 e passar para o dia 10. Não havendo risco de prescrição, todos os pedidos são deferidos de adiamento por uma sessão. Foi isso que eu vim fazer aqui, foi isso que eu me comprometi com o Conselho Federal da OAB e com a advocacia brasileira. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional para você. Não saia daí. A Comissão Especial da Advocacia Multiportas se reuniu para avaliar os resultados do evento virtual Advocacia Multiportas, Inovações, Ética e Bem-Estar na Carreira Jurídica. Na ocasião, os membros do colegiado também traçaram diretrizes para trabalhos futuros. O evento foi um marco para consolidar a advocacia multiportas como uma abordagem indispensável no cenário jurídico atual. Discutimos como os advogados podem ampliar suas competências, adotando uma postura ética e estratégica que prioriza soluções consensuais e eficientes. Essas discussões ajudam a classe a fornecer ferramentas práticas e uma nova mentalidade que valorizam tanto os interesses do cliente quanto a pacificação social. Na ponta, isso se traduz em uma atuação mais resolutiva, menos conflituosa e mais alinhada à cultura de paz, considerando principalmente que para a parte prática ou técnica da profissão, nós vamos ter o auxílio cada vez mais presente da inteligência artificial. Então, nós, advogados, precisamos desenvolver outras habilidades, nossas soft skills, para que possamos estar ali competitivos, inclusive no mercado de trabalho, e mais atuantes de forma a colaborar, de fato, com a cultura de paz e proporcionar que os profissionais se abram para as ferramentas multiportas que o próprio judiciário nos proporciona. A revista Justiça e Cidadania, edição de dezembro, já está disponível para leitura e a publicação deste mês destaca a convivência ética e segura da inteligência artificial e a advocacia. Acompanhe. Para o presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti, o Conselho Federal da OAB deu um passo crucial ao aprovar as diretrizes para o uso da inteligência artificial generativa na advocacia. O uso dessa tecnologia demanda cautela e responsabilidade para garantir que os pilares éticos e legais da profissão sejam preservados. Neste contexto, as recomendações aprovadas pela OAB, divididas em pilares como legislação aplicável,
confidencialidade, privacidade, ética e comunicação com os clientes tem como objetivo orientar os profissionais na utilização responsável dessas ferramentas, assegurando a qualidade dos serviços jurídicos e a proteção dos direitos dos cidadãos. Ainda segundo Simonetti, o sigilo profissional, valor essencial à advocacia, não pode ser comprometido pelo uso de ferramentas que compartilhem ou utilizem dados sem o devido controle. Da mesma forma, é imperativo que o advogado mantenha o julgamento humano como elemento central em sua atuação, evitando delegar atividades privativas a sistemas automatizados. Por fim, o presidente da OAB conclui: o CFOAB reafirma seu compromisso com a modernização da advocacia, mas sem abrir mão de valores que sustentam a profissão. A implementação das recomendações representa um marco na integração da tecnologia à prática jurídica, servindo de modelo não apenas para advogados, mas também para outros operadores do direito. Estamos construindo o futuro da advocacia, onde a tecnologia complementa, mas nunca substitui o elemento humano indispensável à administração da justiça. É um caminho que exige responsabilidade, mas que, trilhado com atenção, pode transformar desafios em oportunidades para toda a sociedade. O artigo na íntegra você confere em editorajc.com.br. Não deixe de ler. A ESA Nacional promoveu no YouTube mais um debate voltado ao trabalho da advocacia com a utilização da tecnologia. E o convidado desta vez foi o presidente da Coordenação de Inovação e Tecnologia da OAB Nacional, Paulo Brincas. Inteligência artificial não é uma mera tecnologia. É uma tecnologia, sim, sem dúvida, mas não é só isso. Se você pensa que a inteligência artificial é apenas uma nova tecnologia, está te escapando o poder que essa tecnologia tem. Ela é muito mais do que uma tecnologia. Inteligência artificial vai mudar a nossa vida. Vai mudar a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos, de uma maneira tão profunda, tão disruptiva. Para que vocês tenham uma ideia desse poder, para que vocês saibam, praticamente a unanimidade dos estudiosos desse assunto costuma dizer que essa tecnologia é mais disruptiva que a internet. Ou seja, o impacto que ela vai provocar nas nossas vidas, em geral, é maior do que o impacto que a internet proporcionou nesses últimos 20, 30 anos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso significa que a gente tem que estar muito atento a esse tema. Vou dar um exemplo para vocês, só para que vocês consigam mais ou menos entender. O que realmente impacta na inteligência artificial é a inteligência generativa. O que é inteligência generativa? Inteligência generativa é aquela capaz de gerar, daí o nome, né? Capaz de gerar texto. Não apenas texto, escrito, mas também verbalmente. Você pode conversar com uma inteligência artificial. Primeira coisa para explicar para vocês sobre isso, eu queria dizer o seguinte. Inteligência artificial não é uma pessoa. Inteligência artificial não tem ciência do que está falando. Só para que vocês entendam o que é esse ChatGPT e tantos outros que existem disponíveis aí hoje, basta eu dizer para vocês que vocês já usam inteligência artificial generativa há muitos anos, sem que tenham percebido. É o seguinte, todas as vezes que você abre o teu WhatsApp para mandar uma mensagem, que você começa a digitar a mensagem, e lá embaixo você começa a digitar a mensagem, a palavra, e a palavra já aparece pronta. Ou às vezes você nem começa a digitar e já está a próxima palavra ali. Isso é inteligência artificial generativa. O que o ChatGPT faz é exatamente isso, mas com um poder muito maior, uma potencialidade muito maior. Mas a tecnologia é a mesma coisa que é feita. E o que é interessante notar aqui, meus amigos, é que essas inteligências não têm noção do que estão falando.
A seccional da OAB no DF realizou a palestra Inovação, Tendências e Avanços na Saúde Suplementar. O evento ressaltou a importância de estratégias inovadoras e políticas eficientes para o fortalecimento do sistema. Vivemos em um momento de grandes transformações e desafios para o direito. As inovações tecnológicas, as novas demandas sociais e as mudanças no cenário jurídico exigem de nós, advogados e operadores do direito, uma atualização constante e um olhar crítico sobre nossas práticas. Nosso encontro de hoje foi pensado pela comissão com o objetivo de refletir sobre esses temas, trocando experiências, buscando soluções e expandindo nosso conhecimento. O direito ele vem sendo cooptado pelo discurso econômico na medida em que a gente passou também a ter que olhar, e a gente vê isso, né, do ponto de vista não só abstrato e teórico, mas do ponto de vista prático, com uma série de leis que vieram para tentar refrear essa questão do Estado social, principalmente a Lei de Liberdade Econômica, que colocou lá uma série de dispositivos em relação à função social, em relação à interpretação, à função interpretativa da boa-fé objetiva, enfim. Né? Isso é uma tendência, essa cooptação do discurso jurídico pelo discurso econômico. Isso é ruim? Não necessariamente. Por quê? Porque efetivamente a gente está lidando com bens escassos e efetivamente nós estamos lidando com direitos que têm custos. Agora, a lógica, pelo menos na minha perspectiva, não deve ser uma lógica utilitarista. Consequencialista, sim. Utilitarista, jamais. E explico por quê. Isso é mais, está para além da questão filosófica que subjaz a esse debate. Certo? Muito além. Por que uma lógica consequencialista? Evidentemente que eu estou lidando com questões que, se eu interfiro na lógica do mercado ou no equilíbrio de mercado, isso vai ter consequência. E provavelmente uma consequência desfavorável àquela categoria que eu pretendo proteger quando eu interfiro na economia dos contratos. Essa é a prática, né? Tudo é precificado, já é de antemão precificado, e se eu começo a interferir muito drasticamente na economia do mercado, isso vai vazar como água, né? Essa resiliência que tem vai vazar em algum outro lugar, provavelmente no preço. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!